Você pode louvar, vamos. E tudo que há em mim, É Ele que sara, é Ele que sara e perdoa também, e te coroa de bem. louve, 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 vamos. Louve ao Senhor, minha alma, E tudo, e tudo, e tudo, e tudo que há em mim. aleluia. É Ele que sara e perdoa também, e te coroa de bem. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso culto de ensino. Nós vamos ler um texto em Romanos, capítulo de número 12 e o verso de número 15. Para a gente começar o assunto de hoje, falando sobre comunhão e comunidade, continuando aqui neste livro, um assunto muito bom, que tem nos abençoado e nos edificado bastante. Romanos, capítulo 12 e o verso de número 5. Depois nós vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos ajude na transmissão da sua palavra, que diz assim: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Esse é o texto que nós vamos usar de base aqui. O assunto que nós vamos falar, como eu já comentei, chama-se comunhão e comunidade. Tratando aqui a respeito da comunidade verdadeira. Então esse é o quarto aspecto de uma comunidade verdadeira, que é comunhão e comunidade. Então, o texto de Romanos que nós lemos fala que nós somos membros, somos muitos, aliás, em um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros, e nós vamos discorrer sobre este assunto e que o Senhor nos ajude. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça e transmita aos nossos corações a vontade dele revelada pela sua palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada que ele tem dado a nós como guia, como a sábia conselheira da sua vontade. Senhor Deus e Pai, no precioso e bendito nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos. Queremos te pedir humildemente que o Senhor venha nos conduzir, venha nos ajudar, venha nos abençoar. Venha, Deus, falar aos nossos corações, que teu nome seja engrandecido, a tua vontade seja revelada, ainda mais pela luz das Escrituras, e que teu Filho Jesus seja glorificado em nós, e que teu Espírito Santo haja em nossas vidas poderosamente, quebrando toda a dureza do nosso coração, iluminando nossas mentes, para que possamos compreender a tua vontade, teu amor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós te louvamos, pedimos a tua graça e que no nome do teu Filho Jesus Cristo o Senhor seja glorificado. Ajuda a tua igreja a entendermos que nós somos membros uns dos outros e membros do seu corpo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para falar deste assunto, eu quero começar com um slide onde diz assim: Deus não salva grupos, Ele salva indivíduos. Embora Deus nos salve como indivíduos, Ele nos inclui de imediato no corpo de Cristo. Bom, esta primeira fala inicial ela é muito simples, muito direta. E o primeiro ponto que nós destacamos aqui é: Deus não salva grupos, né? Deus não está salvando grupos. Deus está, sim, de todas as etnias, nações da terra, formando um só povo que pertence ao corpo de Cristo. Mas Deus salva indivíduos, né? Não tem como Ele inserir alguém neste corpo, neste grupo chamado igreja, se não primeiro salvar individualmente. Então Deus não salva grupos, Deus salva indivíduos. Embora Deus nos salve como indivíduos, Ele nos inclui de imediato no corpo
de Cristo. E isso tem muitas implicações para as nossas vidas, porque Deus nos salva individualmente, Deus trata a nossa vida por meio de Cristo, Ele vai em busca do pecador, Ele salva, encontra este indivíduo que está perdido, resgata com o seu amor tão terno, poderoso e insere esta pessoa no corpo. E esta pessoa agora passa a fazer parte como membro deste corpo, passa a ter comunhão com Deus, que é a comunhão na dimensão vertical, e a comunhão horizontal, a partilha de tudo aquilo que ele recebeu de Cristo, agora com a igreja, com a comunidade verdadeira, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, não coloquei aqui, mas no capítulo 12, verso 13, Paulo diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, ou seja, nós somos batizados, imergidos no corpo de Cristo a partir do momento da nossa conversão. Deus pega um indivíduo, coloca ele no corpo e ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Seja ele judeu, seja ele grego, seja ele escravo, livre de qualquer nação, independente de cor, ele está agora pertencendo ao corpo de Cristo. Então, cada crente de qualquer nação, raça ou posição na vida é membro deste corpo. E aí nós temos uma palavra, né, que é inclusive um subtítulo deste livro aqui, Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da koinonia, e koinonia significa comunhão. Então tem um outro slide aqui que vai dizer justamente isso. Koinonia, eu coloquei entre parênteses, comunhão, expressa acima de tudo o relacionamento que os membros dessa comunidade, centrada em Cristo, têm com Deus e uns com os outros, né? Então é importante, eu coloquei aqui como destaque a expressão centrada em Cristo, estas três palavrinhas, que nós, como membros do corpo de Cristo, fazendo parte da comunidade centrada em Cristo, nós temos com Deus comunhão e também comunhão uns com os outros, né? Comunidade aqui, ela não está se referindo apenas à localização geográfica, está situada em X lugar ou em lugar Y, né? A comunidade, que a Bíblia está falando de comunhão, e comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, ela não está falando de alguém que está isolado do mundo, é uma comunidade à parte, não, é uma comunidade onde Deus salvou indivíduos, esses indivíduos agora são imergidos no corpo, colocados no corpo de Cristo, são membros uns dos outros, e através dessa comunidade centrada na pessoa de Jesus Cristo, os cristãos agora eles avançam pelo poder do Espírito Santo para poder proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante nós entendermos e destacar que a igreja só pode avançar, seguir, se ela estiver na direção e no poder do Espírito Santo, porque o Espírito é que impulsiona, que instrui, que guia pela palavra de Deus a comunidade quando ela está centrada no Evangelho, centrada em Cristo, realizando a vontade de Deus. É muito importante falar assim, porque nós vemos toda a trindade divina agindo no meio da igreja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, nós, como grupos, nós nos autodenominamos uma comunidade, né? E apesar das inúmeras diferenças que existem no povo de Deus, nós estamos unidos ao mesmo corpo, né? E essas diferenças muitas vezes não são prejudiciais aos pontos centrais da fé cristã. É importante a gente entender isso também, né? Bom, vamos lá. Prosseguindo, nós temos aqui uma outra fala, um outro slide que diz assim: comunhão é mais participação como membro é mais do que participação como membro em uma igreja local. Por mais importante que seja associar-se a uma congregação local, comunhão traduz mais do que isso, né? Então, o pertencer a uma denominação, qualquer pessoa pode pertencer, qualquer pessoa pode se autodenominar, muitas vezes, infelizmente, até como evangélico, e acabar não trazendo nenhuma glória ao nome de Cristo. E o associar-se a uma denominação, a alguma comunidade, uma congregação local, comunhão ela tem um significado mais profundo do que somente estas coisas, né? Então, nós precisamos entender
que nós temos comunhão com Deus, né? Já foi falado aqui em outros assuntos, que é muito importante para termos comunhão uns com os outros, termos comunhão com Deus em primeiro lugar. Nós precisamos estar unidos a Cristo, nosso relacionamento íntimo, vivo com Ele, porque aí nós passamos a ter comunhão com os irmãos, porque todos nós andamos na luz, né? Então, comunhão traduz mais do que isso, né? Não é somente se transformar membro de uma comunidade local. Nós precisamos primeiro entendermos o que é de fato ser membro do corpo de Cristo, então isso naturalmente se dará servindo a Deus de todo o nosso coração. Isso vai se traduzir em atos, em obras dentro de uma comunidade, né? Então, todos nós partilhamos de uma vida comum em Cristo, né? Isso é um fato inegável, né? É um fato que nós não temos por onde fugir. E aí, como eu falei muitas vezes, nós temos diferenças. O cristianismo ele permite assim muitas diferenças dentro do povo de Deus. E quando eu estou falando de diferenças, eu não estou falando assim que cada um tem uma verdade. Não é isso. Se, por exemplo, nós formos para uma mesma igreja batista em um outro lado do globo terrestre, nós vamos ver diferenças culturais, diferenças de jeitos dos irmãos, tal e tudo mais. Tudo isso não interfere na fé, no pilar central, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante dizer isso, né? Então no próximo slide aqui, Paulo, ao usar a metáfora do corpo, ele faz com o intuito de expressar o relacionamento espiritualmente orgânico que temos com Cristo e com todos os irmãos de todo o mundo, né? E é muito legal quando você tem contato com pessoas de outras culturas, porque as barreiras já não existem mais, né? Imagine você, os países que mais vivem em guerra uns com os outros, né? Quando tanto um lado quanto o outro encontra a Jesus Cristo, isto cai por terra, isso não perdura, porque o amor, a união que Deus traz por meio de Jesus Cristo, ela é muito maior do que barreiras culturais, raciais, e enfim, e aí a lista é um pouco grande, né? Então Paulo, ao usar a metáfora do corpo, faz com que o intuito de expressar o relacionamento espiritualmente orgânico que temos com Cristo e com todos os irmãos de todo o mundo. Nós somos membros de uns dos outros e membros do corpo de Cristo, né? Se nós entendermos essa realidade, o quanto isso é importante para nós, nós com certeza vamos ter uma outra perspectiva, um outro olhar em relação a essas coisas. E é muito importante porque qualquer membro do corpo tem a sua função, seja aqueles que nós julgamos mais importantes, como principalmente os que são sentidos, né? Mão, o olho, os ouvidos, assim como o dedinho do pé, né? Então Deus colocou cada um assim como Ele bem entende, segundo a sua soberana vontade, né? Nós somos, no próximo, que nós somos membros do corpo, apesar das diferenças como questões de fé, como batismo, etc. Né? Por exemplo, nós temos aí uma diferença histórica que se arrasta há muitos e muitos anos, a diferença entre batistas e presbiterianos, onde um diz que o batismo é por imersão e outro diz que o batismo é por aspersão, mas todos concordam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o centro do cristianismo, que Ele, quando a igreja está centrada nele, isso é vital é muito importante, é vital para a igreja, para que ela tenha vida, e que o nosso relacionamento orgânico, vivo, dinâmico, ele se dê e a igreja avance na terra, né? Batistas e presbiterianos têm trocado comunhão ao longo dos séculos. Enfim, isso é muito importante, isso não interfere em nada, né? Eu só coloquei aqui como um exemplo para que possamos entender a respeito disso, né? Então, nós temos aqui uma constatação de que, entendendo essas diferenças que nós temos dentro do cristianismo, por o cristianismo ter um alcance mundial e cultural muito grande, por mais que muitas vezes nós não concordamos com outros irmãos, nós nos esforçamos
para gostar ou para amar essas pessoas, porque afinal de contas elas têm em Cristo uma vida comum, uma vida de comunhão e faz parte do mesmo corpo. O que eu estou dizendo, irmãos, não é para nós apoiarmos erros grosseiros dentro do cristianismo. Não, não é isso. Estou falando de diferenças, muitas vezes culturais, muitas vezes de costumes e por aí vai, né? Espero que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui para você, né? Então nós estamos em comunidade, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos inseridos e essas diferenças elas têm que cair por terra e serem deixadas de lado, né? Bom, já falamos aqui que comunhão é mais do que pertencer a uma igreja, só fazendo um resumo aqui, comunhão expressa acima de tudo o relacionamento que nós temos com os membros da comunidade centrada em Cristo, que essa comunidade centrada em Cristo tem com Deus e uns com os outros, né? Só fazendo uma pequena revisão aqui. Vamos para o próximo slide que diz assim: a constatação de que de fato partilhamos de uma vida comum uns com os outros crentes deve estimular em nosso interior o desejo de compartilharmos uns com os outros experiencialmente. O que é esse compartilhar uns com os outros experiencialmente? Bom, primeiro, nesse slide aqui nós vamos fazer aqui um joguinho de como se fosse de caça-palavras. Primeiro lá, nós temos aqui um texto, uma frase, uma sentença, e vamos aqui tentar buscar aqui algumas palavras-chave, né? Então, eu destacaria a seguinte. Primeiro, fazer uma constatação. Que, de fato, a segunda palavra é o quê? Nós partilhamos de uma vida comum. Resumindo e traduzindo, nós temos comunhão. Uns com os outros. Então, constatar, comunhão, uns com os outros crentes ou os outros irmãos. Isso deve estimular em nosso interior o desejo de compartilharmos uns com os outros experiencialmente. Quando nós falamos assim, experiencialmente, nós estamos falando mesmo de trocar experiências, né? Não é uma experiência mirabolante, não é uma experiência que está acima da palavra de Deus. É uma experiência daquela que parte da nossa vida, daquilo que nós experimentamos com Deus, daquilo que nós experimentamos da palavra de Deus, e isso pode ser compartilhado com os irmãos para edificação mútua, né? Por exemplo, você pode passar 5, 10 anos lendo o mesmo texto da palavra de Deus e aquilo não surtir efeito nenhum na sua vida. Mas, de repente, né, você se depara com aquele texto e fala assim, puxa vida, parece que isso aqui agora está fazendo sentido. Eu estou vendo isso aqui com um olhar diferente. Você foi despertado, né? A palavra de Deus, por ser viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é uma palavra eterna, ela mexeu com o meu valor, com os nossos valores, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de ver, e nós podemos compartilhar de maneira experiencial uns com os outros. E isso é maravilhoso, porque isso fala de um crescimento individual, né? Deus salva indivíduos, e apesar de estar inserido no corpo, nós não vamos perder a nossa individualidade, né? Nós temos a nossa responsabilidade individual de crescer diante do Senhor. E também, esse crescimento não vai ser um crescimento que vai ficar guardado só para nós. Vai ser um crescimento onde nós podemos e vamos, e temos de certo modo um dever de passar para outras pessoas, para que outras pessoas experimentem também, conheçam e cresçam no Evangelho. Eu acho muito interessante nos Evangelhos que quando Jesus se deparava com alguém e a vida daquela pessoa era transformada, por exemplo, os teus pecados são perdoados, tua fé te salvou, aquela pessoa ficava tão alegre, que ela saía contando para todo mundo, né? Ao ponto de Jesus barrar o homem e falou, não, você não vai me seguir, você vai voltar aos seus e vai contar quão grandes coisas Deus te fez. Isso é coisa maravilhosa. Então, compartilhar experiencialmente fala neste sentido. Vamos voltar aqui para no próximo slide
para o mesmo texto de Romanos, capítulo 12, verso 5, que é o texto inicial que nós usamos aqui como base para todo este ensino de hoje, onde diz assim: somos. Quem somos? Nós, os indivíduos salvos por Cristo. Somos individualmente, somos membros uns dos outros, né? Então Deus, Ele, através da salvação da vida do indivíduo, esse indivíduo tem a responsabilidade de estar diante do Senhor, de crescer, de crer no Evangelho a cada dia, mas ele também tem uma responsabilidade uns com os outros, porque nós não podemos ser cristãos sozinhos. Parece algo assim paradoxal, né, vamos dizer, né? O que seria? Parece contrário ou contraditório, mas não é, né? A Bíblia sempre tem essas coisas que nos fazem pensar e enxergar as coisas pela ótica do Evangelho, né? Então existe o quê? Uma propriedade mútua. Eu pertenço a você e você me pertence, e cada um de nós pertence a todos os outros membros do corpo, né? Isso nos livra do quê? Nos livra do pensamento egoísta, individualista, né? Hoje não, assim, é um problema comum do ser humano, é claro, né? Mas é um modo de dizer que hoje nós temos as coisas muito focadas no indivíduo, no eu, você pode, você isso, você aquilo, ou então não aceite, né? Essas frases que muitas vezes as pessoas dizem, não aceite que ninguém pise em cima de você, porque você é isso, você é aquilo e tal e tudo mais. Irmãos, se nós entendermos que nós temos responsabilidade mútua, né? Eu pertenço a você, eu não sou o corpo se você não fizer parte junto comigo. E assim vice-versa, né? Muitas vezes eu não posso pensar que eu não preciso de você, mas você precisa de mim. No Evangelho não existe isso, nós precisamos uns dos outros. E a beleza da igreja, do Evangelho em ação, é reunir o corpo, e quando a igreja age debaixo da direção do Espírito, tendo Cristo como cabeça, ela age como um corpo, como um organismo vivo, né? Que é algo assim maravilhoso para a gente parar e pensar, entender, porque isso faz o quê? Isso quebra o nosso orgulho, quebra o nosso egoísmo, faz-nos entender que nós precisamos uns dos outros. Acredite, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, porque quem nos garante isso é o Evangelho. Falando ainda de comunhão experiencial, né? Olha quais textos nós temos aqui da Palavra de Deus em Romanos, que foi o texto onde a gente usou aqui de base, Romanos capítulo capítulo 12, os versos 10, 13 e 15. Eu me embananei aqui, vou repetir novamente. Romanos capítulo 12, os versos 10, 13 e 15. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então não conseguimos ter honras ou amar sozinho. Quem ama tem que partilhar, né? Foi isso que Deus fez. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Então, amor é doação, é dar-se. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Precisamos entender aqui que o com os santos nas suas está em terceira pessoa, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu acho essas recomendações do apóstolo Paulo em Romanos 12 fantásticas, maravilhosas, porque Romanos ela é uma carta assim de uma teologia muito rica e poderosa, né? Só que toda essa construção de riqueza teológica que o apóstolo Paulo fez, ela não era o seu propósito original ficar infrutífera, né? O que eu quero dizer com isso? Que se você olhar no Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo está rogando aos irmãos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa construção teológica maravilhosa que é usada em Romanos, e ali nós temos pilares do cristianismo, doutrinas tão maravilhosas e essenciais para a fé cristã, ele fala da transformação da mente pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, mas também fala de uma transformação que é prática, onde ela é visível para a igreja, traduzida em serviço, em amor, em doação, em hospitalidade, em alegria e em choro, né? Em sofrimento também. Partilhar das dores dos nossos irmãos. Bom, espero que você tenha entendido essa questão aqui da comunhão experiencial. Vamos continuar aqui mais para frente. Cuidando uns dos outros, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Né? Então, se eu não cuido do meu irmão ou dos outros, que são os meus irmãos, os nossos irmãos que estão ao meu redor, alguma coisa está errada comigo. Se eu não aceito o cuidado deste meu irmão, alguma coisa também está errada. Então, devemos nos atentar para isso, né? Para que não haja divisão no corpo. Este é o propósito. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Por que eu disse que se eu não me importo, alguma coisa está errada, e se eu também não recebo isso, alguma coisa está errada, né? Por quê? Porque quando eu cuido, eu estou sendo altruísta, eu estou obedecendo aquilo que Cristo me pediu. Quando eu recebo, eu também estou sendo humilde, porque eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda. Bom, e aqui um ponto muito interessante, né, falando a respeito da vida em comunidade, né, comunhão e comunidade, uma pergunta para a gente refletir, que é algo que pode acontecer. Qual a nossa reação quando ouvimos falar de um irmão que cometeu um pecado? Meu Deus, puxa vida, que coisa, né? Será que nós sentimos a dor daquele pecado que aquela pessoa cometeu? Eu não quero dizer com isso, jamais, longe de mim, e não é o propósito aqui do assunto também, apontar o erro da pessoa ou ser conivente com a situação. Não é nada disso, né? Mas a nossa reação, ela deveria ser de tristeza. Puxa vida, eu não acredito que o meu irmão aconteceu aquilo com ele, mas vamos orar para que Deus o restaure, né? Porque na igreja de Corinto havia muitos problemas. E o apóstolo Paulo também orientou os irmãos que orassem para a restauração daquele irmão, né? E nós temos um outro exemplo disso em Gálatas, né? Então, qual a nossa reação quando ouvimos falar de um irmão que cometeu um pecado? É para a gente pensar. Então, o apóstolo Paulo ele diz, em Gálatas, no capítulo de número 6, e o verso 1, ele diz a seguinte coisa: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, quando nós olhamos para alguém que cometeu alguma falha, nós temos que olhar também para nós mesmos. Irmãos, é a palavra de Deus que diz, hajamos assim, seremos bem-aventurados em nosso feito, se Deus assim nos der graça, né? Então a gente precisa entender que o pecado do nosso irmão deve nos causar tristeza. Uma tristeza ao ponto de chorar mesmo por aquela pessoa. Isso é que é cristianismo, né? Vamos usar uma ilustração. Digamos que o ouvido faz o seguinte comentário para o olho. Diga uma coisa, você ouviu falar do problema sério que o pé está enfrentando? Você já pensou? O ouvido diz para o olho, eles estão próximos ali, o pé já está um pouquinho mais distante. Então muitas vezes a gente às vezes tem alguma proximidade com uma determinada pessoa e a gente comenta essas coisas, né? Daqueles que estão distantes, nós não sabemos qual é a realidade daquela pessoa, né? E mesmo que venhamos a saber,
o nosso papel é estar diante do Senhor, orando, pedindo que Ele ajude essas pessoas, né? Você ouviu falar do problema sério que o pé está enfrentando? E essa ilustração fala assim para nós, como que nós vamos falar, nós sendo corpo, vamos falar mal do nosso próprio corpo, vamos denegrir a imagem do nosso próprio corpo? Não tem cabimento, né? Então, porque o corpo inteiro dói quando uma só parte está machucada, né? Quando nós batemos o dedinho do pé, todo o corpo, todo o nosso corpo, ele sofre, ele sente as dores junto. E isso a Igreja de Cristo também pode fazer, porque a igreja é um corpo, né? Porque todas as partes compõem um todo indivisível. Eu não posso, porque o meu dedo está doendo, arrancá-lo e falar, deixa ele se curar sozinho ali, e depois, na hora que ele parar de doer, eu coloco de volta. Eu não consigo fazer isso. E quando uma parte se machuca, não importa qual a razão, os poderes restauradores do corpo inteiro são acionados para dar sustentação ao membro ferido. Nós podemos nos lembrar aqui de Efésios, capítulo 4, acho que verso 32, se não me falha a memória, não coloquei, mas me lembrei agora. Suportai-vos uns aos outros. Não é olhar para alguém e falar, nossa, que pessoa chata. Não, não é isso. É ser suporte, né? É suportar aquela pessoa. Outro ponto que está aqui no próximo slide que vai aparecer para você. Não devemos confundir fofoca com pedido de oração. Olha, eu vou contar uma coisa para você, mas é para você orar, viu? Não, não é isso. Você pode até, digamos assim, dependendo da situação e como for, comentar, mas que isso venha trazer dor a nós e pedir a Deus restauração. Cada palavra que dizemos sobre a dor do outro deveria ser motivada estritamente pela preocupação sincera com o bem-estar e restauração operada pelo Espírito Santo. Irmãos, eu creio que Deus pode restaurar pessoas e nós devemos crer que o Senhor pode restaurar, porque o Espírito Santo é aquele que esclarece o entendimento das pessoas e ele também pode usar das nossas vidas, das nossas pobres vidas, para ser ajuda para a vida dessas pessoas, né? E falando a respeito disso, muitas vezes nós dividimos o pecado, né? Então, nós dividimos o pecado na categoria de aceitável e inaceitável, né? Nós categorizamos o pecado. Condenamos a imoralidade sexual, porque a gente acha que isso é grave, como de fato é mesmo, enquanto nós toleramos a calúnia, a fofoca, outros vícios silenciosos dentro do corpo, né? Então nós não podemos fazer essa dicotomia, essa separação, entendendo que tanto uma coisa quanto outra ela é perigosa, ela é pecaminosa diante de Deus, e nós temos uma prova bíblica para isso, que é 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os caluniadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, né? Palavra forte, mas necessária, Paulo exortando a igreja de Jesus, né? E um outro ponto agora aqui, a gente vai dar uma mudadinha aqui um pouquinho no ensino, né? Ou seja, no assunto, mas ainda dentro do assunto, é o seguinte: quando nós falamos de honrar uns aos outros, né? Lógico, é uma posição que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode colocar ninguém em um pedestal onde ele não deva estar, mas nós devemos, pela palavra de Deus, dar honra uns aos outros. E nós temos aqui um exemplo de Josué e Moisés, né? Quando Moisés estava lá no deserto e houve ali um movimento, uma ação de Deus em que as pessoas começaram a profetizar diante do Senhor naquela ocasião, né? E aí o que acontece? Aconteceu que Josué ele ficou assim um tanto preocupado, né? E é totalmente compreensível essa situação de Josué, porque muitas vezes pode ser que Josué estivesse zelosamente
de maneira muito zelosa, preocupado, mas este zelo o levou a extrapolar alguns limites, né? E aí o texto bíblico de Números, capítulo 11, verso 29, diz assim: Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito, né? Aqui Moisés está falando para Josué, um líder falando para o seu liderado, uma palavra direcionada, uma palavra certa. Por quê? Porque Moisés estava preocupado com o povo de Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados com a estrutura, preocupados com o líder, preocupados com as pessoas, enquanto nossa preocupação maior deve ser com o povo de Deus, né? Então, quando nós temos esta preocupação, nós pensamos, se nós estamos preocupados da maneira errada, nós estamos preocupados de maneira individualista e não coletiva. Fomentamos a competição em lugar da cooperação e da honra, né? É muito importante essa questão da cooperação, do povo de Deus cooperar um com o outro, para que a igreja avance em comunhão e também desfrute de todas as bênçãos do Senhor, né? E aí, para a gente já caminhar aqui para o ponto final, é um ponto muito interessante para a gente discutir, assim, extremamente importante, que é o quê? Repreendendo uns aos outros, né? Muitas vezes nós falamos assim, poxa, já que já foi falado tudo isso, então quem sou eu? Poxa, eu não posso julgar, eu não posso falar nada para o meu irmão, porque afinal de contas Deus vai tratar dele também, com certeza, mas também vai tratar da nossa omissão. Se nós formos omissos, Deus com certeza virá ao nosso encontro, né? Então, nós podemos assim repreender uns aos outros, não em um patamar mais elevado, numa questão de juiz. Nós podemos repreender uns aos outros em amor, em instrução, em crescimento, para que aquela pessoa não cometa erros, né, que muitas vezes ela mesma não está enxergando. Então, nós podemos sim repreender uns aos outros para a edificação mútua, né? Lembra do texto de Gálatas, que foi citado agora há pouco? Quando eu, se sou espiritual, repreendo, exorto alguém ou surpreendo alguém em uma falha, se eu estou agindo de modo espiritual, eu vou chegar assim, meu irmão, não faça isso, mas também olhando para mim mesmo, para que eu não seja tentado, né? Então, quando nós falamos de repreender uns aos outros, nós temos um conceito de comunidade. Esse conceito de comunidade não requer que comprometamos nossas convicções. Não é para ninguém se perder nos valores em relação a isso. Não é. Não é para se comprometer as convicções, mas sim expressar de maneira amorosa e interessada. Podemos estar preocupados com a pureza da igreja ou com o testemunho de Cristo no nosso trabalho, na nossa universidade, enfim, aonde quer que nós estejamos, né? E você sabe, irmãos, um dos melhores conselhos que nós podemos receber nesta vida é: olha, arrependa-se, você está errado, né? Isso pode ferir o nosso coração no momento, mas é como a Bíblia diz, que a correção de momento ela não surte nenhum efeito, mas depois ela vai produzir frutos de justiça, né? Então, para a gente encurtar aqui, para não ficar muito longo, mesmo a orgulhosa igreja de Laodiceia, Deus disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, e o verso 19. Né? Eu acho que esse texto ele já fala por si só, e fala muito ainda, né? Orando uns pelos outros. Então, quando o nosso entendimento de comunhão bíblica, como comunidade de crentes, ele está, né, alinhado com a palavra de Deus, o entendimento da comunhão bíblica como comunidade de crentes influenciará profundamente nossa vida de oração. Então, às vezes nós estamos preocupados com o nosso crescimento individual, eu quero crescer, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero aquilo, e nós não estamos preocupados com a igreja, né? O servir a igreja, o servir a comunidade, o servir uns aos outros. Isso é importante, porque é o corpo inteiro que precisa crescer, não é somente eu. Duas coisas aqui andam em harmonia: minha responsabilidade individual de crescer em Cristo e lutar pelo crescimento do corpo
inteiro. Né? E para a gente concluir aqui, o apóstolo Paulo foi sim cirúrgico quando ele tratava com os Efésios, porque ele encontrou ali um equilíbrio perfeito de uma direção dada pelo Espírito que ficou registrado para nós, tanto para aquela igreja que ouvia e para nós que estamos aqui ouvindo hoje, o que Deus deseja para a sua igreja. Efésios 4,16, veja bem. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua própria edificação em amor. Paulo reconhecia que o corpo não cresce a menos que cada membro cresça e execute a sua obra. Né? Que Deus em Cristo nos ajude para que possamos entender que nós estamos inseridos no corpo para termos comunhão em comunidade. Que Deus nos dê da sua graça, nos faça entender que nós precisamos uns dos outros e assim nós vamos crescer para a glória de Deus. Não deixe de se inscrever aqui no canal da igreja, se inscreva no canal, acompanhe as nossas programações, graças a Deus as coisas estão voltando à normalidade e assim, se Deus quiser, nós nos veremos em breve, presencialmente, mais ainda, e eu espero que o ensino de hoje tenha sido bênção para a sua vida. Comenta, se tiver dúvida deixa aí, depois a gente responde, quiser comentar, dar uma opinião, comente também, não fique aí no seu cantinho só absorvendo, sem dar a sua participação. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida cada vez mais. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um.